Porção semanal, Razino, capítulo 32 de Deuteronômio. Ouvi, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, caia como o orvalho meu discurso, como vento de chuva sobre a grama, e como as gotas de chuva sobre a erva. Quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Deus. Ainda que ele seja forte, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Deus fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Quando pecam, fazem o mal a eles mesmos e não a Deus. Não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos. É essa a sua marcha. Eles são geração deformada e torcida. É assim que pagais ao Eterno, povo insensato e não inteligente? Certamente é ele teu pai que te remiu. Ele te fez e te estabeleceu. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atentai para os anos das gerações sucessivas. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Agora nós vamos passar para um texto que é o texto de Eclesiastes, Kohelet. O capítulo 1, ele diz assim: as palavras de Kohelet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Futilidade das futilidades, disse Kohelet, futilidade das futilidades, tudo é fútil. Lembrando que essa canção o Eterno pediu para que fosse assim feita e cantada, e veja que já estávamos falando do momento da partida de Moisés, que a próxima paraxá, terminando essa, ele já vai ser chamado para o Monte Nebo. E ali, que é nesse tempo que começou a nossa história aqui como igreja. Se vocês lembrarem, a nossa entrada para o judaísmo, ela aconteceu nesse cenário, quando Moisés é chamado para subir o Monte Nebo. E aqui fica característico na história normal do ensino cristão, que Moisés, ao ser recolhido, ali praticamente acaba, né? E naquela época, para nós, os famosos 11 anos atrás, ele então disse que a gente teria uma informação nova, porque em todo esse tempo nós tivemos o ensino equivocado. Foi isso que foi dito, tá? E nesse momento em que Moisés ele está nesse monte, claro que isso vai ser a semana que vem, mas já para entrar nesse tema agora, ele vai olhar daquele alto que ele estava, ele conseguia enxergar toda a terra chamada prometida. Algumas pessoas vão dizer que você entra no lugar não é somente quando você toca com seus pés, mas basta você visualizar, você já tem aquilo como sendo seu, tá? Por outro lado, isso também pode se explicar porque, pensando humanamente, dá uma tristeza muito grande para aquele momento, porque o que ele mais queria era de fato entrar com o povo na terra. Este era o desejo, tanto é que ele vinha clamando a Deus, e Deus chega no ponto que fala: chega, você não vai entrar, não quero ouvir mais essa tua oração. E quando ele olha aquela terra toda, ele então pode tomar ciência de que ele não foi um fracassado. E aqui entra um tema que a gente luta a nossa vida todinha. Quando é que nós somos fracassados? É uma pergunta que parece simples, mas que eu duvido que você saiba responder.
Porque você responde num momento da tua vida, aí passa aí um período de meses, ou talvez 1 ano, 2 anos, acontece mais alguma coisa e você vai lidar novamente com esse tema do fracasso. E você não vai agir como lá atrás, você vai ficar pendente. E qual é a regra praticamente? Que todo mundo se sente fracassado, tá? E aí dá o medo, vem a ansiedade. Então lidar com essa questão, ela é muito complicada, porque para ele aqui, se ele não entra na terra, ele se sente fracassado, tá? E em quantos momentos o não entrar nessa terra, o não tomar posse, não significa fracasso, significa tua vitória. Porque tem coisas que Deus tira da nossa vida que não é fracasso. A gente acha, eu não consegui porque foi um fracasso. Imagina um emprego, não consegui aquele emprego, puxa, estou um fracasso. Não passei na prova, não fiz isso, não fiz aquilo, não passei na entrevista, não passei na dinâmica de grupo. Aí vem aquela sensação, é um fracasso. E se Deus foi quem tirou você dessa situação, você ainda será um fracasso? Será que Deus fracassa? Se você não lembra do livro de Jó, pelo menos você lembra da música feita em cima do texto de Jó. Eu sei que tudo podes, meu amado. E o resto? Nenhum de seus planos podem ser frustrados. Se o plano de Deus não é frustrado, então não existe fracasso nesse sentido. Aí eu quero mais. Aqui, falando em termos de fracasso, eu lembro quando ainda atendia em consultório, e aí um dia o Eterno tinha me falado que era para abrir uma igreja e para seguir como tema aqueles assuntos. E aí vem aquela sensação, né, de quem sou eu, serei capaz, como vai ser, e perguntas e perguntas e perguntas. Aí eu fui numa igreja, num dia assim aleatório, e naquele dia, aquela pessoa que estava pregando, ele disse assim, num dado momento, e ele olhou para mim, ou seja, ou eu vi que ele olhou para mim, é essa a questão. Às vezes você está olhando assim, e de repente a pessoa para, mas ó, eu paro aqui, quem garante que eu estou olhando para isso, ou eu estou olhando aqui para, entendeu? Mas você que está olhando para mim, você fala, olha, ele está olhando para mim. E naquele momento, falou, ele está olhando para mim, e vem aquela palavra, ele diz assim, Deus não faz plano piloto. Porque quando ele te manda fazer alguma coisa, é porque já deu certo. Né? Aí um dia eu estava num ponto do ônibus, não tem nada a ver com esse período de tempo aí, lotado aquele ponto de ônibus lá no centro, na Campos Sales. E um cara grandão, começa a cantar como se ele estivesse dentro de uma igreja. Cantando alto, vai dar tudo certo. Claro que ele tinha uma voz bonita também, né? Para se atrever a fazer isso. Mas por outro lado, a gente pensa assim, na coragem. Mesmo que você tivesse uma voz bonita, você começaria assim do nada esperando o ônibus cantando alto? A gente pensa no respeito, a gente pensa que cada pessoa tem a sua fé, que ninguém é obrigado a compartilhar ali a fé de uma outra pessoa, ou ser obrigado a ouvir uma canção. Tem tantas histórias, mas o que eu estou chamando a atenção aqui é esta liberdade de você se relacionar com aquilo que o povo costuma falar aí fora, com a tua verdade. E a gente fala, essa verdade ela está lá dentro. Quantas vezes você tem medo dessa tua verdade? E esta verdade é um relacionamento que nós temos com Deus. E aqui a gente vai partir para um ponto que os comentaristas da Torá, eles chamam atenção aqui para essa parte final. Futilidade das futilidades, tudo é fútil. Aí eles perguntam assim, mas como que tudo pode ser futilidade
se os 6 dias da criação são obras criadas por Deus, Deus é fútil? Ou a obra da criação de Deus é futilidade? E agora? Como se sai de uma situação dessa? Então vem aqui, o comentário diz assim: Kohelet exclama que tudo que foi criado durante os 7 dias da criação é fútil. A palavra hevel, futilidade, aparece 3 vezes. Olha aqui que interessante como você estuda a Torá. Por isso que as pessoas que não têm o conhecimento dessa arte, eles são doutrinados errado. Então veja só, a palavra hevel, ela aparece 3 vezes. E o plural é havalim, o que conota pelo menos 2, porque se é plural tem que ser pelo menos 2, certo? O que conota pelo menos 2, isso aparece 2 vezes, tá? Se você tem 2 e tem mais 2, já são 4, mais 3 da palavra hevel, 7. Então está querendo dizer que os 7 dias da criação é futilidade. Assim, cada vez que aparece Havalim é contado 2 vezes para poder formar o plural, o que dá um total de 7 e corresponde aos 7 dias da criação. Agora vem a questão. O Midrash Soher Tov diz assim: há 7 futilidades que correspondem aos 7 dias da criação. O problema é que no 7º dia nada foi criado. O que se criou no 7º dia? Se os 6 dias da criação se completaram. Então, por que falam em 7 dias da criação? Aí traz o verso de Êxodo 31:17, que diz assim: em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Agora, em Gênesis capítulo 2, verso 2, está escrito: e Deus terminou no 7º dia. E agora? Então, no lugar está escrito: em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra. Em Gênesis 2:2 está: e Deus terminou no 7º dia. Mas peraí, ele fez em 6 dias ou terminou no 7º dia? São 6 ou se são 7? Aí eles começam a discutir. Os sábios, Midrash Bereshit Rabbah, resolvem explicando que Deus ficou envolvido com o processo da criação por 6 dias. E o conceito de descanso, o Shabat, descanso, não tinha sido ainda introduzido. Então, a princípio, ele está falando que ficou ocupado com o projeto dos 6 dias de criação. Logo, o descanso, esse conceito, não tinha sido introduzido. Tá? Aí diz: por isso o Shabat é considerado como um dos 7 dias da criação. Bom, aqui incluiu agora o 7º dia como parte da criação. Mas eles vão colocando, mas ainda não resolve o problema. Porque naquele versículo diz que no 7º dia Deus completou o seu trabalho. E a referência parece ser uma criação concreta, algo efetivo, algo que foi feito. Aí vem uma observação: descanso, no entanto, é ausência de trabalho e não uma criação. Se é assim, como é que se pode dizer que o descanso estava faltando para que ele pudesse ser criado? Além disso, ainda está escrito no texto que a gente já leu, Êxodo 31:17, ele cessou e descansou. Shavat Vayanafash. Por que descansou? Por que descansou é necessário? E vai se fazendo pergunta. A palavra cessou do trabalho não era o suficiente? Precisava introduzir a questão descanso?
Você vai ter um final aqui surpreendente para você compreender coisas que a gente está aprendendo nos dias atuais. Essas dificuldades podem ser resolvidas da seguinte maneira: para que possam existir, todas as coisas mundanas devem ter espiritualidade. O que você mais ouve dizer hoje, dentro das alternativas quânticas, é espiritualidade. As pessoas não falam religiosidade. Você pega livros de medicina e as linhas de atendimento hoje e linhas da medicina tradicional chinesa, todas elas partem de um ponto de uma espiritualidade. Mas há uma diferença muito grande entre aquilo que um oriental pensa daquilo que um ocidental pensa. Você está no Ocidente, tá? O Ocidente, vai ver, você não sabe onde é que você está. Eu estou falando que você faz parte do Ocidente. Oriente é lá a parte da Ásia, Japão, China, Índia, entendeu? Aquela parte, ela pensa no ser como interno. E aqui no Ocidente, pensa no ser como externo, como corpo. A ligação lá para eles é uma ligação interior, tá? E aqui, a ligação que se faz aqui, estão tentando mudar essa história agora. Já estão tentando faz tempo, mas agora parece que o tempo é favorável porque está disseminando e parece que está tendo, nesse tempo atual, uma terra fértil para poder receber esse ensino. E aqui a gente vai diferenciando, para você entender aqui que a Torá, ela está entrando agora com um conteúdo de espiritualidade que você está ouvindo muito hoje. Quer dizer, eu estou ouvindo muito, a Ente está ouvindo muito, que a gente está mais nessa área. Se você pega o YouTube e começa a ver alinhamento de chakras, você vai ouvir sobre espiritualidade. Se você pegar ensinos de diversas coisas aí, você vai ver que eles estão falando de espiritualidade. Linha psicológica está falando de espiritualidade. Mas o que é essa espiritualidade? E só para abrir um parênteses aqui, para poder complicar um pouquinho mais, se pergunta assim, em relação à interpretação de sonhos, vem a questão, que um ponto fala que a pessoa sonha de acordo com as imagens mentais do dia. Esse é um primeiro ponto, inclusive que foi adotado por Freud. Aí vem com uma pergunta, e eu juro para você, eu nunca pensei nisso. A pergunta que eles fazem é assim: um cego de nascença, ele sonha? Se ele sonha, e se é dito que os sonhos são imagens do teu dia, o que ele vê? Se ele é cego de nascença, se ele nunca viu nada? Hã? Hein? Ele cria imagem? Mas como ela vai criar imagem se ela não sabe? Ela nunca viu? Eu falo para você assim, um carro. A visão dele não viu, mas e o inconsciente que está lá? Talvez é esse sonho que ele tem. O que tem a ver o sonho da visão? A gente nunca viu coisas de fato ali, de cara a cara, sonho com aquilo. Tá, mas aí você está pensando numa razão de que você está vendo as coisas, você está concluindo. Agora o que eles estão literalmente perguntando é, um cego de nascença, se ele sonha, então o que fizeram? Fizeram o teste para poder comprovar. Não é na fase REM que você está sonhando? Então quer dizer, colocaram ele, quando chegou na fase REM, acordaram a pessoa e disseram, você estava sonhando? Sim, estava sonhando, estava no meio de um sono. Sonho, né? Sono e sonho. E o que você sonhou? Aí como que a pessoa vai escrever, dizer o que ela sonhou, se são imagens, como que ela vê as imagens? Primeiro ponto que eles vão pensar o que é realmente para um cego bem aguçado nele? Não é o tato?
a audição, o tato, é muito mais do que qualquer outra pessoa, não é isso? Então, pensaram, será que essas imagens é baseado nessa experiência do dia? Não foi isso que você quis dizer ainda. Já foi o que a Jéssica falou. Ele Sim. sonhar por aquilo que ele ouviu, por aquilo que ele imaginou. Ok, é isso mesmo que eles começam a pensar. Mas a resposta que se fala que o sonho, ele é imagens, então tem que ser imagens. O que querem trazer aqui é que o sonho não é, na verdade, algo espiritual. Se ele é espiritual, ele tem que estar além daquele consciente seu. Além daquilo, pode ter aquilo, mas ele tem que ter algo mais. Porque a pessoa, ela foi estudar esses conceitos mais a fundo, foi pegar obra científica, aí pega trabalho de que você retira a parte sensibilidade na parte do cérebro para poder ver, se tirando aquilo, aí faz esse experimento com cachorro. Aí você pensa assim, poxa, pega o cachorro pequenininho, saudável, e tampam os olhos dele. Nunca tira, ou seja, ele não nasceu cego, ele nasceu enxergando, só que desde o começo tamparam a visão dele e tornaram o cachorro cego como cego de nascença. E aí foram analisar a parte cerebral para poder entender o que acontece. Aí se percebeu que aquela parte da visão, ela começa a dar espaço para a área adjacente que aumenta os sentidos ali. Tudo bem, vai indo para frente e tal, mas aí deram um lápis para a pessoa, para aquele cego, e aí ele desenhou algumas coisas. Ele nunca viu uma pessoa. Como que ele desenha uma pessoa? E desenhou. Ele fez um esboço muito mal feito, né? Até a gente, quando vai desenhar alguém, se não tem a arte, fica feio. Mas ele que é cego, que nunca viu propriamente uma pessoa, fez um esboço. Para aquele incrédulo, ele vai pensar assim, é fácil, porque se ele pega alguém e vai apalpando, ó, ele tem uma noção de um corpo, entendeu? Ainda parece que não satisfaz, né? Aí a questão vai prolongando nesse estudo aí, que vai chegar naquela conclusão. O sonho, ele está de fato além daquilo que é simplesmente a tua pessoa como corpo, como cérebro. Então as coisas, essa mente, ela está conectado com a tua mente, ou seja, este teu cérebro está conectado com o cérebro do teu corpo sutil, ou seja, da tua aura, tá? E aqui já começa a aparecer estes sinais do que é espiritualidade. Mas vamos voltar aqui. O mundo em si pode ser fisicamente mundano, mas ele deve conter a medida de espiritualidade necessária para sobreviver. Bom, até aqui não dá para entender nada, né? Este mundo deixaria de existir se não houvesse nenhum descanso. Ora, como que o mundo vai deixar de existir se não há nenhum descanso? O que será isso? Aí ele vai seguindo. Os 4 elementos primários, fogo, ar, terra, água, dos quais o mundo é composto, se desintegrariam se não fossem fortificados com ingredientes espirituais que emanam do alto. Agora, para você que já tem um conhecimento, já começa a parecer algum sentido. Eles agem como uma alma para o corpo. Este ingrediente de descanso é extremamente importante. Durante os 6 primeiros dias da criação, o mundo não estava pronto para aceitar sua parte espiritual. Foi somente com a chegada do Shabat que o descanso foi introduzido no mundo. E aí completou-se. Até então, isso é conhecido no nosso meio, mas ainda a gente não entende o que é essa introdução do Shabat.
O que é guardar o Shabat? Por que o Shabat é importante? Porque tudo para o judeu e para Deus é o Shabat. Porque as regras do Shabat, sendo quebradas naquela época, era punido com pena de morte. Por que tanta importância? Agora, seguindo, o Shabat mantém a existência do universo, infundindo-o com a santidade da qual carece pelos outros dias. Então aqui é uma informação, que o Shabat, ele dá algo para os demais dias que foram criados. Tá? O que nós sabemos? Que no sétimo dia, que é o Shabat, o que acontece para que a gente possa compreender melhor as coisas de Deus? O que é dado? Vocês lembram? Uma o quê? O que é recebido no Shabat? Por que estudar a Torá no Shabat a gente compreende melhor? Porque é dado uma alma adicional. Tá? Mas vamos seguir aqui. Bom, agora podemos entender a expressão ele cessou e descansou. O conceito de descanso físico do trabalho foi seguido por uma forma espiritual de descanso. Então não é cansaço de algo físico feito, mas é trazido à existência para este mundo material algo que pertence ao espiritual. Para se sentir Deus neste mundo material, como ele não habita este mundo, você tem que receber essa porção, tá? Vamos seguir aqui. Foi somente em virtude da existência dessa forma espiritual de descanso que o mundo foi capaz de manter-se. Aos olhos de Deus, esta emanação de espiritualidade foi uma ação positiva, uma criação. Então aqui já começa a explicar. Por que o Shabat, o sétimo dia, é um trabalho? Tá? Que lá no começo foi dito, não, você tem 6 dias, o sétimo dia descansou. Tá? Então aqui fechou mais uma coisinha. Outra dificuldade que surge: como é possível que um homem sábio como Salomão considere o mundo fútil, uma vez que este recebeu uma força espiritual do próprio Deus? Aí vai falar um texto que a gente já estudou. Na Ética dos Pais, os sábios descrevem a Torá como sendo a alma do mundo. Se não há nenhuma Torá, não há nenhuma existência ou vida, uma vez que o mundo existe pelo mérito de 3 coisas, que é a Torá, a devoção a Deus, que é o serviço a Deus, e que é boas obras. Essas 3 coisas estão simbolizadas em Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Este é um dos motivos pelos quais, na bênção sobre a Torá, dizemos, e implantou a vida eterna dentro de nós. Ou seja, é a Torá que supre o mundo com vida. Tá certo? Anteriormente foi mencionado que a luz espiritual que emana de Deus age como uma alma para um corpo. Tá? Então, por que necessitamos da Torá? Se você já tem uma luz que funciona como alma para o corpo? Eu não quero entrar de novo no exemplo do corpo, porque sem mostrar numa imagem fica complicado para você compreender. Mas, novamente, a ligação do corpo físico, você tem ali uma ação que é chamada espiritual e que é vivenciada, porque é através, para você entender, é como se fosse sabe esse álcool em gel? Quando você pega ele na mão assim, você imagina esse negócio gelatinoso assim que percorre a extensão do teu corpo todinho. Então aquilo é um caminho que ele não faz parte em princípio nem do osso, nem dos músculos, nem de víscera alguma, não é? Mas ele está ali. Como não? É por ele que passa toda a informação. Poderíamos chamar
isso daí de alma, porque é daqui que vem essa emanação espiritual que vai manter todo o corpo vivo, tá? De modo bem simplista que eu estou falando. Então aqui está dizendo, já falei as 3 coisas sobre a Torá, e que anteriormente foi dito que a luz espiritual que emana de Deus age como uma alma para o corpo. Então, por que necessitamos da Torá? Que força adicional ela fornece ao mundo? A resposta é que a luz de Deus funciona através da Torá. Isso aqui é importante saber, que a luz de Deus funciona pela Torá, sendo esta seu meio de ligação com o mundo. Então, o que é que liga Deus ao mundo? A Torá. O que é que passa pela Torá? Uma luz. Todo mundo conhece uma expressão, trono de Deus. Trono de Deus, segundo a Kabbalah, é uma menção, não é um trono propriamente, tá? Você não pensa que é um trono de verdade, e que as pessoas acham que é um trono de verdade, que Deus está sentado no trono, tá? Esse trono faz menção ao mundo de Briá. E dali parte, por que mundo de Briá? Porque você tem Atzilut, Briá, qual é o próximo? Se estamos em Asiá, o próximo de cima é Yetzirah, tá? A luz propriamente muito forte está em Atzilut. Aí ela começa a sofrer um trabalho que ela tem que sendo quebrada para poder chegar e ter uma validade aqui para nós, porque senão a própria luz ela destrói tudo, ok? Deixa eu ver onde eu parei aqui. A Torá ela é comparada, então parei aqui dizendo que a Torá ela faz a ligação, é um meio de ligação com o mundo. A Torá é comparada com a água, conforme escrito em Isaías 55:1. Quem tem sede, venha beber. Assim como o mundo não pode sobreviver sem água, também o mundo não pode existir sem Torá. Nossos sábios dizem, onde? Em Midrash Bereshit Rabbah, capítulo 1, verso 4. Também no Midrash Shocher Tov 93, que 6 coisas precederam a criação do mundo. Isso aqui também a gente já tinha falado tempos atrás. 1, a Torá existiu antes do mundo ser formado. O que tinha? 6 coisas. Quais são essas 6? A Torá, o trono celeste, o arrependimento. Aqui no arrependimento é fácil você lembrar. Naquela conversa que Deus tem com os anjos, tomando partido lá em Assembleia, falou, vou criar o homem. Falou, mas vai criar o homem em que base? Agora não será só com efeito de justiça, porque já tinha feito assim e o mundo teve que ser destruído. Então, e agora, como que vai ser? Vai ser em cima de justiça e misericórdia. Mas também não vai dar certo, porque o homem não vai resistir, ele vai pecar. E aí Deus fala, não tem problema, eu já providenciei um recurso para isso. Techuvá, arrependimento. 4, o paraíso, o jardim do Éden. 5, o Guerrinom, o inferno. 6, o nome do Messias. O trono celeste é usado como meio através do qual a luz divina pode passar. Agora, aqui já tem que ir compreendendo esses conceitos, que ainda estamos falando dessa luz que desce ao mundo e que é ela que vai gerar para tudo que existe aqui, o que nós estamos chamando hoje de espiritualidade. Ou seja, é você descobrir a tua conexão com o ser superior. Alguns vão chamar de Deus, que tem essa facilidade. Quem está mantendo essa conexão? Eles estão usando um nome, por exemplo, Ser Supremo, Eu Superior e variados nomes. Mas
Sempre procurando conectar esse si mesmo com essa força superior, entendeu? Tá. Parece uma confusão, mas hoje em dia o termo espiritualidade vai trazer para as pessoas um pouco desses conceitos. Daí as forças espirituais são distribuídas para o mundo. De onde? Do trono celeste. Então, é como você sai ali fora, você vê o poste. O que tem em todos os postes? Tem? Não. Em um poste, você vai ter o transformador. Porque a energia chega ali como luz, chega muito alta, muito forte. E se aquilo lá vem direto para a tua casa, queima tudo. Então tem que passar uma transformação, por isso que se chama transformador. Ele transforma segurando e vai passar para a tua casa 127 ou o famoso 220, que é algo que você pode usar. Aqui nesse trono de Deus, o que vai acontecer? Também vai fazer um bloqueio dessa força da luz, para que possa chegar neste mundo aquilo que é necessário para manter este mundo existente. Porque o que vai fazer com que a pessoa se ilumine é por causa da presença de Deus. E como é que ele vai fazer para trazer a presença de Deus a esse mundo? Aprendendo sobre Deus pela Torá. Qualquer pessoa. Não estamos falando de religião, porque aqui não tinha religião nenhuma. Estamos falando da presença de Deus, tá? Então a Torá, que foi dada por Deus, que já foi engendrada antes da formação do mundo, ela foi também colocada como esse meio. Ela vai fazer essa ligação dessa luz que vem, que vai ligar com as nossas atitudes na Terra, tá? Esses comportamentos traz luz, além de iluminar a você, de elevar a tua espiritualidade, ela também traz um pouco de luz ao mundo. Lembrando que este mundo aqui, por definição, ele é um mundo sem luz, ou com muita pouca luz. Ou seja, os integrantes deste mundo é que são responsáveis em trazer a luz. Tá? Difícil compreender isso? Bom, até aqui, o que a gente viu? Que Deus fez os 6 dias, no 7º dia introduziu na verdade, o que ele fez, que está dizendo aqui, que no 7º dia ele introduziu a espiritualidade. Porque é esta luz que vem de Deus, é ela que mantém todo este mundo existente. Só que para ela estar aqui, Deus precisava, assim como você tem um corpo que está abrigando uma alma, então você tem a Torá que vai fazer esse meio de campo, que vai fazer a ligação entre aquilo que é Deus no mundo superior com este mundo criado, tá? Tem que passar pela Torá. E você tem... se fala em termos geográficos, você tem essa localização que é o trono de Deus, que vai fazer esse filtro também dessa luz passando por ele, que é usado também como meio, dizendo aqui, através do qual a luz divina pode passar. Daí as forças espirituais são distribuídas para o mundo. No entanto, o mundo não pode receber qualquer elemento espiritual sem o mérito da Torá e Mitzvot. A luz que emana da santidade do estudo da Torá ergue-se até os céus e traz influência divina para o mundo através do trono celeste. Se vocês um dia forem ler o Zohar, às vezes eu comento aqui com vocês em determinados parashot, você vai ver uma linguagem muito comum dentro do texto do Zohar, principalmente no começo, que vai mostrar como que Israel, no caso a nação, os judeus, como que eles se tornaram o que eles são. Então é dito que quem sustenta o mundo é o judeu. O mundo está de pé por causa do judeu. Por quê? Porque a Torá foi dada ao judeu e é a Torá que sustenta o mundo. Porque se o judeu não estuda a Torá,
eles não estão trazendo a luz de Deus ao mundo. Então eles seriam responsáveis neste caso em que todas as demais nações não tivessem acesso ao ensino sobre o que fazer para melhorar suas próprias vidas e também para manter o mundo em existência. Pelo menos um mínimo necessário de luz. Aí aumenta mais uma coisinha. No entanto, mais um obstáculo aparece: a natureza humana. A inclinação da natureza humana atrai o homem para o mal. Isso aqui você já sabe, Yetzer Hará. E impede a influência divina que possa atingi-lo. Tá? Aqui já começa a mostrar a liberdade que as pessoas têm. Elas têm liberdade para viver aqui, para ter a vida mantida no seu corpo físico, na sua alma, e se ela não quer reconhecer nada nesse sentido, ela tem essa liberdade. Só que com isso, ela está contribuindo para encher o mundo de mais escuridão. Porque ela vai ser um bloqueio, além dela ser um bloqueio da influência de Deus, ela ainda vai influenciar o mundo não com luz, mas com trevas. Porque ela vai praticar atos maldosos e que vai atrair, inclusive, os demônios, né? Como vocês sabem. Então, para evitar os efeitos desastrosos que isso teria no mundo, a ideia do arrependimento foi introduzida junto com o mérito dos patriarcas. Gente, que eu estou falando aqui para chamar a atenção de vocês, que 2 versículos do capítulo, ou se pegar um versículo só, você está vendo na análise de um único versículo, você está vendo desde quando o mundo não era mundo, como que Deus trouxe a luz dele para o mundo, por que ele teve que dar a Torá, por que ele deu livre-arbítrio para o homem, por que ele estabeleceu que o homem pode voltar para ele. Veja aqui em algum momento está sendo falado que precisa de uma pessoa, precisa do Messias como uma pessoa para abrir uma porta de salvação, ou no caso cristão, precisa de Jesus? Não precisa. Precisa da morte com sangue? Não precisa. Porque até então está falando de uma criação de Deus, e Deus é o Pai, como diz lá no finalzinho do Novo Testamento, é Pai de espíritos. Todas as nossas almas estavam contidas nele. Se estamos aqui, é um propósito, é uma missão, e nós vamos ter que voltar. Só que você vai prestar conta, como eu falei na passagem do ano, do texto de Eclesiastes 2, que vai falar, você tem toda a liberdade de ganhar seu dinheiro, de crescer, e é uma ordem, você tem que ter prazer daquilo que você realizou. É errado você juntar o teu dinheiro e você não usufruir dele. Você tem que ganhar, usufruir, você tem que ter prazer, você tem que ter felicidade. É isso que está dizendo. Então ali está dizendo que desde pequeno o teu coração pode idealizar, pode falar para a tua mocidade, você pode ser tudo o que for. Mas aí vem aquela observação. Mas lembra-te uma coisa, você será chamado para prestar conta de todas as coisas. Tá? Então veja só, Deus está olhando e está fazendo tudo para que nós tenhamos vida. E Ele não está colocando nomes de divindades e nem nomes de religiosidades para que se tenha algum ganho. Então, para evitar os efeitos desastrosos que isso teria no mundo, a ideia de arrependimento foi introduzida junto com o mérito dos patriarcas. Os conceitos de recompensa e punição, Jardim do Paraíso e o Guerrinon, foram todos introduzidos para dar ao homem um incentivo para se arrepender de seus maus caminhos. Aí vai citar que o nome do Messias foi criado para que o homem pudesse aprender que não somente a alma recebe a recompensa no paraíso, mas o corpo também é recompensado com a ressurreição dos mortos.
conforme está escrito no Midrash Zohar Tov 93. Ele virá para reviver aqueles que dormem na terra. Por isso o corpo vai ganhar ressurreição. Ainda falando do Messias, seu nome precedeu a criação do homem para que fosse sabido que até o corpo pode alcançar a bem-aventurança, assim como a alma. Em resumo, é somente em virtude dessas 7 coisas que o mundo pode existir como entidade viável. Sem elas, tudo seria em vão. Talvez agora possamos entender a importância do descanso no Shabat e sua influência para dotar o mundo com uma alma. Se pudéssemos por um momento imaginar o conceito de descanso sem a Torá, não seria um descanso de conteúdo e paz. Seria apenas ausência de trabalho e não teria nenhuma conotação espiritual. Tá? Seria fútil e sem significado, como tudo mais no mundo. Portanto, tudo que foi criado nos 7 primeiros dias é fútil, com exceção dos conceitos acima mencionados, que precederam a criação do mundo e que permitiram que a espiritualidade viesse ao mundo. Viu que legal? Essa questão da espiritualidade. Numa outra abordagem que a gente já explicou para vocês, explicou não, citei, falei alguma coisinha, mostrando que, citei semana passada, acho que foi passada, que o nosso corpo, uma abordagem psicológica que vai falar assim, não adianta você tratar a pessoa sem considerar o corpo dela. Porque o corpo dela também faz parte da alma. Se fala um conceito psicossomático, o que é isso daí? É que você tem uma enfermidade que ela está no teu corpo, só que ela não tem origem no corpo, ela tem origem da mente, ou seja, dos efeitos psicológicos. Tá? Você tem uma gastrite, por exemplo, essa gastrite... você vai lá e olha por exames, pode ver por uma endoscopia, que está lá aquele ferimento, mas ele não foi causado pelo corpo físico, ele foi causado por uma experiência que você vem passando. Então não adianta ficar tomando só remédio que vai cuidar ali da parte do corpo, se você não trabalha a causa que vai criar aquilo lá, entendeu? Antigamente os médicos tinham horror a essa parte da própria psicologia. Depois passou-se um tempo, e está mais próximo nesse nosso tempo, é que qualquer coisa que vai lá no médico, ele não sabe direito o que é, o que ele fala para você? Aí inverteu. Antigamente ele não aceitava que o sintoma era da alma. Agora virou uma... Né? Quando ele não sabe alguma coisa, vai falar assim, é virose. Ou então ele vai falar, isso aí é emocional. Então tem que se tratar o emocional, mas considerar que aquilo que está no emocional, ele tem a expressão no corpo. E se você faz essa ligação do que eu acabei de falar, você vai entender que assim como esse mundo vai ter uma alma, você vai entender que o nosso corpo tem uma alma. Então, a vivência dela, a forma como é estruturado, a vida dela, dessa alma, afeta o corpo. Entendeu? Ok. Se afeta o corpo, como a semana passada eu tinha mencionado, uma das coisas que faz com que a gente tenha saúde e as coisas melhoram, se fala da respiração profunda. Se você parar e perceber, você vai ver que praticamente a gente não respira. Que o respirar nosso é assim, ó. É só assim, ó. Parece que você está fumando maconha. Ó. Já viu o pessoal fumando maconha assim, ó? Vê se isso é respiração. Aí pede assim, vê uma criança dormindo, olha na barriga dela, a criança dormindo, ela vai fazer assim, ó,
a nossa respiração ela tem que movimentar. Isso vai levar para o corpo. Se aprender a respirar desse jeito, Ivete, não vai precisar fazer uso do Oxyflower. Não vai precisar ajudar as células com oxigênio, porque isso você já vai receber direto. A falta desse oxigênio vai dar uma complicação celular, etc, 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 que começa a dar origem a muitas enfermidades. Ainda mais a força emocional que vai entrar aí, é onde a gente vai vendo as doenças do corpo. E esta imagem, aí vem aquele que espiritualidade. Eu não vou explicar isso agora, tá? Porque já está ficando tarde também. Mas nós não falamos de energia, então poderíamos falar que espiritualidade é igual a energia? Lembrando que tem energia, tem determinados tipos, tá? Inclusive o próprio corpo físico, dentro da célula, é feito um processo que trabalha energia. Mas aqui tem que fazer a distinção. Então, essa área do estudo psicológico, ele está considerando o processo celular que gera ATP, que é energia. Tá? Agora, nós estamos falando de uma espiritualidade, por isso que eu dei aquela ideia do sonho, que vai mostrar que é algo que existe, que vem de cima para baixo. E eu falei desse algo gelatinoso aí, que pega todo o nosso corpo, tá? Isso não é uma energia que é gerada no corpo. Isso é uma energia que está no corpo. Essa energia é essa ligação dessa alma que vem de Deus. É nela que estão os conceitos do que deve manter-se e acontecer no corpo. Porque isso vem de Deus. Então, o que é morte? É quando há essa separação. Se você tira essa parte do corpo, tá? Se você tira essa parte do corpo que tem a informação para manter o corpo, se você tirou essa parte, acabou, o corpo virou uma perturbação, ele vai morrer. Ele vai parar de ter o seu sustento. Tá certo? Então, fica bonito. Compreendendo essas coisas, não tem como você falar que não existe Deus. Não tem como você querer levar uma vida independente do conhecimento de Deus. E outra, quando eu falo independente, não pense num sentido religioso da coisa. Porque quando a gente fala independente, dava a impressão que se estava dizendo, olha, você não pode abandonar a igreja, porque os pastores falavam muito isso. Inclusive, há o texto da Bíblia que fala, não abandoneis a congregação. Tá? É importante a congregação? Claro que é. Tanto é que o judeu mantém uma congregação. Tá? E Israel, Deus lá no deserto, o que Moisés tinha? Ele tinha uma congregação, Kahal. É o povo reunido. O povo todo estava reunido para quê? Aqui nesse capítulo, o povo todo está reunido. E ele está falando a canção que Deus mandou ensinar ao povo. Ele está falando das experiências, do que o povo não podia se esquecer. Qual seria o comportamento deles? Como seria esse comportamento em relação a doenças, a paz, um monte de coisa. Tá? Então, simplesmente, quando a gente fala independente, não significa que você tem que, igual o cristão, que tem que sair para converter pessoas, para trazer para dentro da igreja. Não é isso. Então, você pega uma pessoa, um praticante de yoga. Talvez você nem saiba o que é, mas uma pessoa que é adepto daquela meditação de yoga. Aí você vai falar assim, nossa, esse daí precisa de Deus, senão ele vai para o inferno. Tá? Aquele momento que ele está fazendo isso, ele está mais em relação com Deus do que você. Porque ele começa aquele processo com respiração.
A respiração, ela conecta o nosso corpo com essa espiritualidade. Essa espiritualidade, você acabou de ver aqui pela Torá, que ela vem de cima porque ela parte de Deus. E ela parte de Deus passando pela Torá. E o que é que você tem na Torá? Não é você aprender a ter comportamentos que vai apontar para Deus? Aí, se essas pessoas que estão procurando trazer o bem, viver em paz, ela está aprendendo a se controlar. Não tem nome de religião nenhuma aí. Ela está aprendendo a se controlar, ela está aprendendo a não dar vazão à ira, não é? Ora, não dar vazão à ira, eu poderia dizer para você, dentro de um ensino judaico, que ele está controlando o seu Yetzer Hará? Não é isso? Se é isso, então esse judeu, nós como Benei Noach, e esse praticante do yoga, não está fazendo a mesma coisa com nome diferente? Então cuidado. Cuidado, porque a gente foi ensinado erradamente. É errôneo. Porque, infelizmente, a gente aprendeu que qualquer pessoa que você vê na rua, se ela não é do teu meio, não compartilha, eu ia falar que não é espanhol, não compartilha com a mesma fé sua, você vai falar que ele é abaixo de você, porque você tem Deus e ele não tem. E agora, o que é que faz você achar que ele não tem Deus? A fé religiosa, que está lá em Jesus Cristo. Se não tem Jesus Cristo, se não está congregando numa igreja, se não está estudando a Bíblia, não tem Deus. Mas a espiritualidade, ela não vem com o ensino de Bíblia. Ela vem com a experiência de vida que a pessoa vai aprendendo a ter esse conhecimento com as coisas que estão no mundo. E a Torá, ela está espalhada pelo mundo. Porque é através dela que essa luz é trazida. O mundo existe pela Torá. Uma coisa tão boba, você percebeu que todos os países que existem no mundo, que eu nem sei quantos são, foi-se o tempo que era 70, na época lá era 70, e hoje não sei quantos países existem, mas quando tem uma aglomeração de gente, você tem que ter um controle, não é verdade? Você tem que ter uma regra. O conjunto de regras de um povo é o quê? É uma Constituição. Dentro dessa Constituição, você tem aquilo que a Torá manda os povos. Um dos itens dos 7 mandamentos do Benei Noach é o quê? Justamente esse. Você tem que ter uma corte para justiça. Nesta corte de justiça, todos os povos, eles possuem uma corte de justiça. E se você for ver o que é aquela corte de justiça de cada país, você vai ver que aquela regra, ela é a mesma que está dentro da Torá. E você pode chamar um país de religioso? Não. Você tem até os países aí que são claramente contra Deus. Mas na regra deles, você tem os princípios que estão declarados dentro da Torá, que foi dado por Deus. Então nós estamos falando de coisas que é comum a todos. Você ouvindo tudo isso que eu estou falando, você tem que pensar numa coisa. A tua responsabilidade, você vai começar a entender que ela é maior. Você não pode viver nesse teu bel prazer, não me interessa, a vida é minha. Igual a um conceito errado. A alma é tua. Quando as pessoas, a vida é minha, ela está falando mais do corpo. O corpo não é seu. Como não é meu? Se eu quiser enfiar uma faca em mim mesmo, eu acabo com esse corpo. Se eu quiser cortar meu corpo em pedaços, eu faço.
Ué, só porque você faz isso significa que ele é seu? E na hora que você tira o seu membro do corpo, o que vai acontecer com ele? Vai apodrecer. Passa-se um tempo, você vai lá no cemitério, o que tem lá? Osso. E o que está escrito no osso? A tua história. Está gravado no osso. Agora, se você morreu e você já viu aí que tem fantasma, se você pensar no fantasma, tem que ser um espírito, tem que ser uma alma. Imagina aí, ó, a Fica morreu, vai fazer 2 anos. Se de repente você está na tua casa e se depara com ela, você vai falar, é um fantasma, do jeito do senso comum. Mas você vai entender que é ela, porque você conheceu. E se você conversar com ela, você vai perceber que ela não tem mais o corpo físico, porque ele desintegrou, ele virou pó, porque foi tirado do pó, e ao pó voltarás. Isso também está em Eclesiastes. E o espírito volta para Deus que o deu. Tá? Então, a alma é sua. Deus te deu uma alma. Tanto é que você vai aparecer diante de Deus, você vai falar para ele, eu vivi a minha vida, ou seja, a minha alma, do jeito que eu quis. E mesmo agora fora do meu corpo físico, eu continuo fazendo o que eu quero. E eu não quero você. É possível isso? Você vai falar, não é possível. Claro que é possível. Mesmo depois da morte, a pessoa continua tendo a escolha de não querer ser Deus e continua tendo a escolha de poder ser ruim. E é uma coisa interessante que você deve começar a aprender, que todos os princípios que você aprende aqui em vida, a forma como você se habituou a beber, se você fica muito viciado, cigarro, bebida, muito ligado a essas coisas, quando o teu corpo é separado de você, toda esta bondade ou esta maldade, ela acompanha você no pós-morte. Isso é interessante. E é aqui justamente que está a explicação do porquê quando um espírito possui um corpo de uma pessoa, você vai ver que ele quer beber, quer fumar. Por quê? Porque como ele está somente com a alma, ele não tem o corpo, não tem como ele fumar e beber. Mas a vontade e o desejo que ele tinha em vida, ele continua tendo. E para satisfazer isso, ele precisa entrar num corpo humano para poder sentir um pouquinho daquele prazer que ele deseja, mas não tem mais. Já ouviu falar de sexo entre espíritos? É a mesma coisa. Ah, não existe. Claro que existe. Usando o corpo físico. Tá? Então, falando todas essas coisas, nós estamos querendo dizer que nós somos responsáveis. E precisamos ter em mente que você simplesmente não leva a tua vida ao teu bel prazer. É verdade, você tem todo esse direito. Você faz o que você quer com o seu corpo, mas você tem que lembrar que esse corpo, ele foi dado como uma vestimenta para a alma. Então essa vestimenta, ela não é sua, foi Deus que deu. Ele trouxe essa vestimenta e ele vai retirar essa vestimenta de você. Mas a tua essência, que é o teu verdadeiro ser, que é a alma, isso é você, isso é seu. E você vai ser responsabilizado. Não somente por você, mas por tudo que você fez, inclusive com as pessoas, o local que você mora. E se for pensar, andando um pouquinho mais, só vou jogar, tá? Não vou explicar, que eu já vou encerrar. Quando se fala uma geração vai e outra geração vem, aqui vai fazer justamente esse à parte aí, que pensando até no conhecimento tecnológico, científico, é possível que uma geração
ela seja muito pior da geração que passou. E a gente tem aquela ideia de que tudo que vem depois, você pensa, vai acumular os sucessos. Nem sempre. Basta você pensar aí, olha, a medicina, se for pensar nessa linha, não era para ela estar extremamente avançada? Não era? Porque nós temos gente cuidando de doenças desde a época de Adão. Se for pensar no ano corrente aí, então são 5.782 anos. Então, essa de 5.782 não tinha que ter acumulado toda essa sabedoria, não era para ser expert em tudo? E é isso que acontece? Não. Não é. Essas coisas é bastante interessante. Na época cristã, a gente vai vendo, né? Olha, a gente falou muito na época lá e aprendeu muito com a Rebecca Brown. Lá naquela época, como cristão, hoje ela faleceu, tá? Quem não sabe, ela morreu tem que uns 2, 3 anos, mais ou menos. Menos? Só? Ela falava assim, que aquilo que foi determinado para você fazer, outra pessoa não fará no teu lugar. E Deus vai te responsabilizar. Claro que ela usou esse conhecimento para falar sobre a doutrina evangélica de você pregar as pessoas e trazer pessoas para Deus. Então ela estava dizendo ali, aqui é que está o erro, tá? O acerto dela é que aquilo que foi destinado para você fazer, outra pessoa não vai fazer no seu lugar. O erro é que ela estava direcionando isso para o evangelismo. Que se você não fosse pregar para determinada pessoa e ela morresse, fosse para o inferno, então a culpa era sua, você ia pagar o preço daquela alma. Tá? Então aqui já entrou uma doutrina evangélica que aqui seria o erro. Tá? Uma doutrina da própria psicologia diz assim, que aquilo que ele, no caso o autor, teria que explicar, o conhecimento que ele teria que trazer ao mundo, se o tempo dele de vida aqui não fosse suficiente para ele estruturar aquilo, com a morte dele, se não fosse encontrado em gerações futuras alguém que desse continuidade àquela obra, ele teria que voltar para poder completar aquela obra. E ele não é religioso, mas ele teve uma visão, e isso é judaico, é acertado. Olha que interessante. Isso faz com que a nossa vida ela tenha mais brilho. Para você perceber, quando você olha para uma pessoa e você vê que a pele dela está... A gente não consegue ver que alguém está com uma pele mais escura? E por acaso você está vendo a pessoa pintada de marrom, de preto? Não, ela está com a pele dela. Estou dando um exemplo de uma pele branca, tá? Aí você vê aquela sensação escura. O negro, que tem uma pele negra, a gente também consegue perceber isso? Tanto é que nós não estamos falando de cor. Nós estamos falando de uma sensação da alma, que você consegue perceber o outro ser e consegue perceber a depressão dele, a tristeza dele. Outro lugar no corpo que você percebe que a coisa não vai bem, que é os olhos. A primeira coisa, quando alguém está aborrecido, triste, sem vida, com problema, o que acontece com o olho? Perde o brilho. Perde a luz. O que é esse brilho, essa luz? O que ele está diminuindo nele? Esta energia que traz vida, que vem de cima. Essa energia que ao mesmo tempo ela vai energizar, é errado falar assim, mas só para
bancar aí, para dar ênfase, que vai energizar o seu corpo, o que o corpo vai fazer? Ele vai pegar parte dessa energia e vai esconder dentro da musculatura do teu corpo. Aí você fica assim, duro. Tem um caso que acho que eu comentei aqui com vocês, só para relembrar a ideia. O menino estava com 1,90 m. E aí ele estava no exército. Quando ele veio em casa, o pai dele chamou, vem cá, vamos ficar aqui na frente do espelho. Quando colocou os dois na frente do espelho, ele viu que ele já tinha a altura do pai. E aí, a sensação que ele teve, ele, o menino, falou, nossa, eu já estou na altura do meu pai, mas eu ainda vou crescer mais. E aí veio aquele medo, que ele iria crescer mais, ele iria olhar o pai dele de cima para baixo. E ele identifica nesse pensamento que ele seria superior ao pai. E estaria correndo o risco dele ficar no sentido de autoridade sobre o pai. E ele não queria. A partir desse dia, o que aconteceu com ele? Ao invés de ele crescer para cima, ele começou a crescer para os lados. Os ossos dos ombros se alargaram. Já viu gente que pratica natação que tem os ombros? Então essa pessoa começou a ter os ombros largos. Ah, quando começou isso? Ah, quando eu tinha tantos anos. Qual é a história desse ano? O que aconteceu no decorrer desse ano? Aí você sempre relaciona o episódio. Um outro caso, estou falando só do corpo. O corpo que vai explicar o lado psicológico. O menino não sentia as pernas. Já estava com 20 anos de idade, da cintura para baixo ele não sentia quando andava, ele vivia caindo. Sabe quando teu pé está dormindo? Que você vai, não é ruim, a gente vai andar e não sente? Pois é, desde quando você está assim? Desde, 14 anos de idade. O que aconteceu nessa época? Nessa época aconteceu que meu pai foi dormir no meu quarto. E ele me colocou para dormir no quarto em cima, no sótão. Então, o que aconteceu com ele? Quando ele é colocado para cima, ele vivenciou essa experiência como se ele tivesse levado um chute bem dado, ter sido expulso do quarto dele e ter ido para cima. Logo, se você está em cima, a parte de baixo do teu corpo que foi ofendida não funcionou mais. Não passava a energia que traz vida nos movimentos. Nessa linha de abordagem que eu estou falando, a energia ela é sentida no corpo como uma responsável pelos sintomas que a pessoa está vivendo, tá? Agora, o que é legal nessa parte aí que eu estou falando é que o criador dessa teoria, ele fala, não importa o nome que você vai dar a isso, pode até ser como os hebreus, que conhece a Deus e não fala o nome. Agora, o importante é que existe. E nós sabemos que é assim que funciona. Você sabe a dor emocional que você sente pela barriga, o enjoo, a ânsia de vômito, aí, o enjoo, a vista que escurece, partes do teu corpo que ficam limitadas no movimento e tal. Sem saber disso, muito tempo atrás eu atendia uma pessoa, não era nem atendimento, estava ali conversando com a pessoa e a namorada dele não tinha nada a ver com a conversa ali e tal, de repente eu estou olhando para ela, eu vejo essa moça descendo uma rua e vira e correndo como se estivesse fugindo de alguém. E sabe aquelas cenas de filmes de masmorra, que a pessoa é aprisionada sempre num lugar muito lá embaixo, tudo aquelas pedras geladas com grade? Aí a menina entrava e ficava numa cela daquela. E pela fisionomia dela, eu chutava que ela tinha ali naquela idade entre 14 e 15 anos. Só que eu aproveitei a oportunidade ali e perguntei para ela o que aconteceu na época que ela tinha 14, 15 anos. Teve problema. Tá? Então é assim, são dicas, são coisas, assuntos
que estão permeados pela Torá. Porque a Torá sustenta o mundo. Não somente com conhecimento. O mundo são a todos, que nem eu te disse. Mesmo aquele que está praticante de yoga, ele está lá naquela concentração, naquela respiração, ele está favorecendo essa energia que vem de cima. Essa energia que vem da parte de Deus, ela não vem condicionada, isso aqui só está vindo para o judeu, ou isso aqui só está vindo para aquele que acredita em mim como Deus. Não é assim. Ela vem para todos, porque tudo que está aqui precisa dessa energia. Aí você olha essa coluna, essa parede aí, tem energia aí? Tem ou não tem? Quer um exemplo bíblico? Jericó. Como que você acha que aquela muralha caiu? Qual é o princípio físico que Deus usou? Ressonância. Pegou o som do shofar, que esse som coincide com o cálculo daquele concreto, daquelas coisas todas. E aí, quando um influencia o outro, um está em descanso, o outro... esse é um exemplo. Vocês já viram o vídeo daquela ponte de Tacoma, nos Estados Unidos? Vocês nunca viram isso? Procura lá no YouTube, ponte de Tacoma, para você ver. É uma ponte de concreto, de asfalto, os carros estão passando, de repente aquela ponte começa a entrar em vibração de onda, começa a fazer assim, ó. Você vê o asfalto, a ponte, o concreto, mexendo como se fosse uma corda. E aí você vai ver que o concreto não é tão duro assim. Por isso que em hospital, túnel, tem lá, é pedido para você não buzinar, porque de repente aquele monte de buzina entra em ressonância, no mesmo cálculo vibracional daquilo lá, aquele negócio começa a vibrar, dá um terremoto, cai. Aqui, por exemplo, imagina, você está aqui e coloca lá um som, ou um grito de alguém que consegue na frequência dessas colunas aqui, isso aqui cai. Não acredito. Já viu a cantora lírica cantando e ela estoura a taça? É a mesma coisa, é vibração. Tudo que está aqui existente é vibração, nosso corpo é vibração. A voz que estamos falando é vibração. E como Deus trouxe o mundo à existência? Em ondas, em vibração. E disse Deus. Então, quer dizer, Deus chamou a existência falando. Agora, será que aquele versículo bíblico que fala assim, que você deve trazer à existência, não é falando? Ou mentalizando, falando, agindo, em que sentido? Trabalhando nesse sentido de espiritualidade, que é onda, que é energia, que vai afetar. Entendeu? Por isso, o toque do shofar na passagem de ano. Que ele vai destruir. Como que ele vai destruir? No mínimo, em ressonância. Ele vai inutilizar, ele vai fazer com que aquele pacote lá que estava vindo como força ruim, que ele fica paralisado e seja transformado em coisa boa. Lembra o ensino que eu trouxe aqui, dizendo que um texto famoso, que Deus transforma a bênção, não, a maldição em bênção? Toda maldição pode ser transformada em bênção? Não. A grande maioria dos decretos, eles têm duas frentes. Assim como a alma do homem é masculino e feminino, tem o macho e o fêmea, assim esta colocação, ela tem a bênção e a maldição. Então a maldição que está vindo, ela está vindo na frente. Se você vem com isso que eu estava falando, de chamar à existência a tua bênção, você vai fazer o quê? É como se você estivesse agindo por ressonância, a tua vibração vai influenciar essa vibração que está vindo, só que ela está vindo com maldição. Quando ela recebe a tua vibração, é o mesmo corpo, ela faz isso, ó. Tem a moeda, cara, coroa, vem com a cara.
com o teu assopro, ela vira e ao invés de aparecer a cara, aparece a coroa. Ou seja, a maldição estava vindo. Com o teu sopro, com a tua ação, com a tua vibração, virou. Então virou para a bênção. Mas também o contrário é verdadeiro. A bênção está vindo. E de acordo com a tua ação, você pode virar aquilo lá para maldição. Agora, tem decretos que é só bênção e tem decretos que é só maldição. Nesse caso, é algo que vem de Deus, só dele, e não está autorizado mudanças. Tá bom? Podemos encerrar aqui, que eu acho que já é bastante coisa.